Olá a todos, aqui quem lhes dá as honras é o Mr. Peter. E pessoal, este vídeo, qual vocês estão vendo agora, é o vídeo mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Demorei bastante tempo para produzi-lo e não só, tive de fazer uma preparação mental para fazê-lo, pois as coisas expostas aqui serão realmente pesadas. E ainda não duvido que depois disso eu possa ser cancelado, perder o canal ou sofrer perseguição, mas mesmo assim não vou hesitar em trazer a verdade para vocês na primeira oportunidade que eu tiver, pois nada além me importa. Lembrando que este vídeo não propaga nenhum ódio contra pessoas homossexuais, bissexuais ou seja lá o que for. Muito pelo contrário, neste vídeo e neste dia, quero que todos nós nos mantenhamos unidos aqui, independente de sua ideologia, religião ou quaisquer outras características pessoais. Hoje, nós vamos somente expor a verdade e ir contra muitas pessoas literalmente psicóticas e extremamente perigosas para todos nós. Então, se você luta pela verdade e pelo bem de pessoas inocentes, você está comigo hoje. E vamos juntos. E só lembrando que este vídeo está sendo feito depois do Raluca ter postado um vídeo intitulado Expondo Homofóbicos, qual há diversas incongruências. Depois que eu vi aquilo, fiquei com receio e decidi pensar mais a fundo sobre. Quero que saibam que este vídeo não é uma refutação somente daquele vídeo dele, muito pelo contrário, é uma exposição de atitudes imorais e até criminosas do influenciador como um todo, e as pessoas que o cercam também. Peço que antes de julgarem, vejam até o final. Depois que virem, mandem para o seu amigo e ajude quem busca a verdade a crescer aqui no YouTube, porque, convenhamos, não está fácil. Peço que, depois de ver esse vídeo também, não passem pano, e sim busquem incessantemente por mais provas, pois o que ele faz não é de se fazer vista grossa, senão milhares de crianças irão ser muito prejudicadas. E tenho certeza que o que o Raluca tentará fazer depois disso será se vitimizar e controlar os danos. Mas não caiam nessa, eu repito, pensem por si próprios, tenham um pensamento crítico, não aceitem qualquer narrativa somente porque uma pessoa é maior do que a outra. Fique do lado das provas, fique do lado da lógica. E também queria lembrar para a turma dele que este vídeo eu apresentarei sim provas concretas, mas também a minha interpretação subjetiva e raciocínio lógico que levam a uma conclusão. Avisarei quando supor e avisarei quando expor. Isso não é uma difamação, e sim uma exposição dos próprios atos do youtuber e a cobrança por justiça. Com esse adendo dado, vamos ao Exposed. Início dos servidores e pedofilia. Raluca começou a se mostrar ativo no Facebook há algum tempo atrás, mas sempre participando de comunidades bem pequenas em lugares não muito abertos. Achamos algumas semelhanças nos grupos que ele entrava, e todos eram bem fechados. Em tais lugares, de panela fechada, o Raluca era consideravelmente conhecido pelo pessoal que lá frequentava. Aos poucos, ele se retira do Facebook e cria seu próprio server no Discord. Seu primeiro server, o primeiro de 3. E desde lá temos várias prints e provas de pedofilia no local. E vimos que somente neste último que começaram a velar e esconder tais coisas, pois estão sendo perseguidos. E a história é mais ou menos a seguinte. Vários antigos staffs dos servidores do Raluca, tanto do primeiro quanto do segundo, tentaram raidar o servidor dele, que, segundo eles, havia muitas coisas erradas ali. E nem mesmo eles, ADMs, escolhidos a dedo pelo Raluca, não conseguiram suportar fazer vista grossa para aquilo que tinham visto. Tentavam denunciar os ocorridos para o Raluca, mas ele nunca aceitava as denúncias. Tampouco fazia algo sobre. Inclusive, temos prints de uma dessas vezes que um staff se revoltou contra o Raluca em tal época. O influenciador claramente mostra não se importar com aquilo que lhe foi denunciado, e ainda diz que é bom, pois se aproveita disso e consegue, segundo ele, fazer crianças dançarem de saia. Isto é aliciação de menores e olha,
põe menores nisso. Isso é óbvio se a conversa não for em tom de brincadeirinha, que como está ali realmente não parece ser. Assim como ocorreu as 2 quedas dos primeiros servidores dele, está acontecendo novamente. Há coisas ilegais e imorais no server. Alguns ADMs se revoltam com aquilo, tentam denunciar ao youtuber, mas o mesmo mostra não se importar. E ainda diz que o que acontece é bom. E se eu quisesse, eu poderia terminar o exposé aqui. Ora, o Haluka já admite que há conteúdos ilegais compartilhados em seu server, mostra não se importar e além apoia o que é promovido. Isso já é aliciamento, manipulação e acobertamento. E tudo isso já desmente toda a narrativa defensiva que ele vem adotando. Mas não vou parar por aqui. Vamos em frente. A explicação que o Haluka deu foi bem controversa depois dessa treta. Veja um vídeo que ele posta sobre isso um tempo depois dessa treta no Instagram. Aí eles começaram a falar, então você apoia as criancinhas dançando, rebolando, te imitando? Eu falei, apoia se a criança quiser, e daí? Não é problema meu. Eu falei, a pedofilia tá no olho do pedófilo, não na criança, no modo que a criança se veste. Segundo ele mesmo, quem está perseguindo eles são homofóbicos. Mas peraí, não foi o próprio Haluka e seus amigos que escolheram esses caras e deram cargos para eles? No mínimo, para você ter um cargo alto no servidor de um influenciador como o Haluka, você precisa ter muito a confiança dele. Segundo mesmo, era porque o server estava no início, então qualquer um ganhava cargo, mas o Haluka já não participava de grupos fechados desde sempre, e já não era tão aberto ao público assim desde sempre. Enfim, aí que eu vos pergunto, como e por que tantas pessoas de épocas diferentes e servidores diferentes alegam a mesma coisa e lutam incessantemente pela queda do servidor? Coincidência? Mesmo? Se eles quisessem acabar com o Haluka, teriam derrubado o seu TikTok, Instagram e etc. Coisas qual só estão tentando fazer com mais vigor agora por causa das outras atitudes tomadas fora do servidor pelo Haluka. Se não, estavam 100% focados em acabar com o absurdo dos servidores do Haluka. Que estranho! As provas que nós temos de pedofilia no server do Haluka vêm de diversas pessoas diferentes e mostram contas de altos cargos falando coisas abomináveis e que não há desculpa de dizer que foi, entre aspas, ironia, pois são coisas absurdamente pesadas. Inclusive, staffs dele dizendo que lucram com pedofilia, que irão lucrar. Dizer que tudo isso é brincadeirinha, entre aspas, é uma desculpa falha, bem falha. Pois experimente brincar de uma forma mais pejorativa sobre homossexualidade e movimento LGBT no servidor deles. Experimente falar com uma postura mais de direita, como eu fiz no privado de um sujeito aleatório do servidor dele, somente falando meia dúzia de frases anticomunistas no privado de um cara e me baniram literalmente 2 minutos depois. Estranho. Isso eles não aceitam, então significa que pode brincar com pedofilia, mas com comunismo não? Também ouvi diversos sujeitos de altos cargos respondendo de formas bem comprometedoras, eu diria. Ainda por cima, na print que eu mostrei antes, o Haluka, além de se mostrar fazer vista grossa para a pedofilia, ele ainda faz o mesmo para racismo. Por mais que seja, entre aspas, piadinha, ele não tomou nenhuma providência depois das denúncias, o que só comprova seu preconceito enrustido de ironia, como sempre, sem se importar com nada além de que ameace o seu trono. Não fez nenhuma campanha, nenhum vídeo conscientizando, nenhuma postagem, nada, provando que ele não se importou mesmo. Além disso, observei alguns pontos bem interessantes. Quando você entra no server do Haluka, você normalmente encontra 2 tipos de pessoas no chat de voz. Primeira opção, ou são marmanjos de 20 anos que têm a voz bem grossa, estão sempre forçando. Ou segundo, meninos e meninas de literalmente menos de 16 anos conversando com esses caras, e se vê que normalmente essas crianças são bem influenciadas pelo Haluka, tanto pela forma de agir, falar e etc. Por exemplo, o mais normal é você ver crianças de 14 anos para baixo forçando a voz para ficar fina que nem a de, entre aspas, loli, termo que mais pra frente seria excluído do servidor por livre e espontânea pressão. E também sempre falando sobre assuntos sexuais. O ar dessas conversas é normalmente de flerte, e até que não pior. Ter um meio termo é raro, tudo muito estranho. Se você quiser provas, temos algumas fotos de perfis de usuários do server do Haluka.
quais são claramente crianças. Neste ponto, acho prudente trazer o relato de um inscrito meu, que foi integrante do server por um bom tempo e via como as crianças eram induzidas a um pensamento de descobrir sua sexualidade, entre aspas, mesmo extremamente jovens. E isso, segundo estudos de alto calão, é uma coisa perigosíssima. Você pode sim incentivar as pessoas a serem o que elas querem, mas lembre-se de dizer ao mínimo os riscos que você teria fazendo isso. Sem contar isso, a sexualização e a poluição na mente das crianças com toda aquela depravação e degeneração. Podem se degenerar, mas pelo menos façam isso longe de crianças. Nestes casos, o último pingo de empatia que você deve ter é dizer para as pessoas como você sofreu com aquilo e como elas não devem fazer também. Como até um mendigo que depende de drogas, que se lhe perguntarem isso, ele dirá a mesma coisa. Ele dirá que destruiu a vida dele e que não é bom, ele não recomendará. Mas nem isso Haluka faz, pois com isso ele se beneficia. Quanto mais pessoas iguais a ele, maior a afinidade, maior a manipulação e maior o seu, entre aspas, exército. Sem contar que, além disso, as crianças se mostravam e, da forma que agiam e pensavam, podiam ser facilmente controladas por pedófilos. E isso acontece desde sempre no server do Haluka, desde o seu início. Houve uma vez que o Haluka estava sendo assediado por um suposto ADM que mandava fotos e cantados para o Haluka sem nem mesmo a permissão dele. E uma dessas vezes o Haluka se irritou com isso e postou nudes do sujeito no chat geral de seu Discord. Além de ser contra as regras do Discord, que tenta suprimir esses tipos de conteúdo, é proibido pelo próprio servidor do Haluka, mas mesmo assim ele foi lá e postou. Depois de algumas horas veio a público em seu Twitter pedir desculpa, e isso foi certo, mas foi claramente uma atitude irresponsável e não digna de um influenciador do tamanho dele, principalmente com um público tão infanto-juvenil. No mínimo, deveria pedir desculpas por isso até hoje. Eu não me perdoaria e além enfatizaria que sou totalmente contra isso, pois tenho responsabilidade e não quero influenciar nenhuma criança a seguir um mau caminho. Mas o Haluka nunca tomou atitudes como essas. Mas ele já mostrou que o que menos tem é responsabilidade com sua fama. O problema não é meu. A frase que ele disse se referindo aos casos de pedofilia e aos casos de sexualização de crianças. Segundo os defensores do Haluka, esse é um dos chefes e um dos apoiadores da caça pelo Haluka. Mas é óbvio, ora, ele se frustrou com o Haluka e quer ferrar ele a qualquer custo. Não pelo que a gente diz ou porque a gente é que ele apoia esse Exposed, e sim porque ele quer vingança, a qualquer custo. Meu Deus do céu. E sim, podem notar, no server dele, também as crianças interagem de forma no mínimo a se vigiar pelos admins. Mas até hoje não demonstraram grande importância com isso. Além disso, capturamos uma print de uma criança de aparentemente de 11/12 anos fazendo arregão na chamada de vídeo, qual os participantes também fizeram vista grossa e ainda por cima citaram frases abomináveis como, abre aspas, essa vai pro álbum, fecha aspas, abre aspas, aí sim, hein, fecha aspas. E depois disso, ninguém o puniu ou usou esse acontecimento para conscientizar todos os outros do server. Separamos poucas fotos, mas se você quiser, faça o teste. Veja as fotos do pessoal e as vozes. Tudo isso não acontece em outros servidores. É um fenômeno curioso e crucial que só acontece no servidor do Haluka. Bem suspeito. No ponto de ter crianças no server pode até existir, mas crianças agindo da forma como agem lá e da forma que são tratadas, me desculpem, mas os únicos lugares parecidos com esses são lugares pedófilos assumidos. Sexualização, sodomia e pedofilia sempre foram coisas intimamente ligadas ao server do youtuber. Duvida? E além do mais, várias pessoas testemunhas que viram tudo aquilo. Estou expondo uma parte para vocês, pois não quero que o vídeo tenha 4 horas de duração. Quero apenas começar a expor as atitudes do youtuber. Uma alteração que há de se destacar também foi que o Haluka e seus admins colocaram novas, entre aspas, regras e avisos que foram o seguinte: estranho que tais problemas já existem há tanto tempo no server do Haluka, então por que agora somente eles começaram a colocar essas regras? Isso é bem óbvio, eles estão sendo ameaçados, eles estão mais ameaçados do que nunca.
Haluka fez errado ao postar o seu último vídeo e está desesperado desde então. Dia 1º de janeiro, Haluka se reúne no seu server para novamente falar sobre os, entre aspas, homofóbicos que o perseguem, mesmo dias depois da treta. Além de dizer que está mal há dias nos comentários e nos vídeos de seu TikTok, sempre fazendo isso para gerar empatia e assim organizar pessoas que se demonstrem do lado dele, por ele estar mal com toda a situação. Eu quero que saibam que o Haluka é controlador e ele está fazendo todo esse vitimismo para parar as investigações que ele está sofrendo. Até agora, ele não mostrou nenhuma prova de que está sendo de fato perseguido por se vestir de mulher e tampouco provar que quem o persegue é racista. Somente sentimentalismo, sem base, sem provas, sem lógica e sem argumentos. Por que ele está fazendo isso? Ele está com medo, muito medo do que pode acontecer. Dia 21 de janeiro, começou uma busca de pornô infantil pela Polícia Federal e há possibilidades de o Haluka começar a ser investigado também. Mesmo ele não possuindo pornô infantil em seus dispositivos, ele consentiu e se calou diante de todas as coisas que aconteciam em seu servidor e até mostrando que via tudo aquilo e mesmo assim não quis fazer nada. Para você que não sabe, isso é crime também, acobertamento, ser cúmplice. Ainda mais ele, que já sofreu denúncias, BOs, e está envolvido em uma polêmica grandíssima com o nome vinculado a isso. Fica muito fácil de fisgarem ele nas investigações da PF. O fato do staff dele já ter dito que vai lucrar com pedofilia também deve estar deixando com muito medo do desenrolamento de tudo isso. Estranho que as pessoas que, entre aspas, perseguem o Haluka são chamadas de pedófilos por ele e sua turma, mas isso não faz sentido, tendo em vista que, se fossem pedófilos, fariam vista grossa e ainda continuariam no server, pois o próprio Haluka reconheceu que isso havia lá, reconheceu os conteúdos pornográficos que haviam lá. Então, se havia esse tipo de coisas lá, por que eles iriam sair e ainda por cima querer destruir o servidor a qualquer custo? E de novo, repito, o Haluka não tem nenhuma prova de que quem o persegue possui de fato essas características, que são somente baseadas em visões subjetivas e ideológicas. Por isso, desafio-o a fazer um vídeo provando sua inocência, sem sentimentalismo, somente provas e lógica, assim como eu estou fazendo aqui, e também sem a ajudinha de seus amiguinhos carrapatos, apenas se defendendo baseado na realidade e não na fama por conta de sua aparência. Para um status no Instagram que o youtuber fez e depois de 15 minutos excluiu. Haluka novamente demonstra o seu lado manipulador e de um típico passador de pano, que não se incomoda com nada até que lhe ameace. Ele fala que apoia as crianças dançando de saia e sexualizando no servidor dele. Isso é consentir com pedófilos que estão nos servers dele. Também é não assumir suas responsabilidades, não só como dono, mas como influenciador famoso, que molda a vida de milhares de pessoas. E ainda também a dar munição e ajudar esse tipo de gente doente a achar conteúdos e a destruir a vida de muitas crianças que nem sabem o que estão fazendo. Não tem como dizer o contrário, ele não usa nenhum termo além de, entre aspas, eu apoio. Então, ele apoia a pedofilia, ele apoia a sexualização de crianças, pois, segundo ele, não é problema dele. E se a criança quer, tudo bem, mesmo a criança não tendo identidade, maioridade, cumprimento pelos seus próprios atos, isso segundo nossa própria justiça, e mesmo a criança sem estar com a cabeça formada, estar em desenvolvimento tanto físico quanto mental e espiritual, mesmo assim, ele acha que o problema não é dele, o problema é da criança, mesmo sendo no server dele. Ele tenta se justificar no final dizendo que a pedofilia está no olho de quem vê, no olho do pedófilo. Mas, então o ato em si não importa? O que importa é a interpretação subjetiva e individual sobre o ato? Então, seguindo essa lógica, a homofobia está no olho do homofóbico. Ou seja, Haluka e os outros que julgam o Perroflauta e o Jeffrey de homofóbicos somente por meia dúzia de frases cientificamente comprovadas são os verdadeiros homofóbicos e interpretam a situação como homofobia? Segundo eles, é isso. Um exemplo simples, segundo ele, é isso. Um exemplo simples, segundo esta grandíssima lógica jurídica ocidental de Haluka Granola, o que menos importa num julgamento é o ato em si, e sim a interpretação subjetiva do juiz que vê o caso. Então, se uma pessoa matar a sua mãe, o bandido não será preso pelo ato ilegal que ele cometeu,
pois está no olho do julgador, que pode inocentar qualquer ato baseado somente em sua opinião. Essa seria a lógica genial dele aplicada na prática. É uma clara desculpa para passar pano e para não tirar o doce dos amiguinhos. Haluka não se deu nem ao trabalho de responder pragmaticamente à pergunta de Perroflauta, nem a de ninguém que a repetiu, que no caso a pergunta é: você apoia a pedofilia? E sobre isso ele somente respondeu de uma forma irônica, se desviando do tema, todas as vezes. Para quem entende um mínimo de linguagem corporal, sabe que isso é um sinal de manipulação e mentira, um dos sinais principais. Enquanto Haluka desvia e responde indiretamente às perguntas dirigidas a ele, isso quando ele responde, Perroflauta e Jefero respondem pragmaticamente, com convicção, sem hesitar, sem medo, mesmo estando contestando ideologias perigosíssimas de serem contestadas, e ainda no server do Haluka, na casa do inimigo, sem ninguém os apoiando. Vem a diferença? Além de às vezes nem responder, contando com a ajuda de seus staffs que nunca desgrudam dele, e não foi por falta de oportunidade que ele teve isso. Ele poderia ter dito além do vídeo, poderia ter feito stories, postagens e tudo mais dizendo que não apoia e explicando a situação de forma honesta. Também para elucidar aqueles que não entenderam a treta, que foi realmente algo confuso, mas nem isso ele fez. Muito pelo contrário, ele atacou de novo e de novo, postando um vídeo para fortificar o seu ponto, apresentando até agora. Haluka não aponta tão claramente que consome conteúdos pedófilos, mas indica claramente que fez vista grossa para esse tipo de coisa que seus staffs e moderadores consumiam. A mudança de discurso do Haluka também é bem controversa. Segundo ele, em seus status apagados ele apoia esse tipo de coisa, mas quando o caldo começa a engrossar ele exclui e muda o discurso como se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse visto. E só para explicar melhor o que eu vos disse nesta parte do vídeo, eu quis dizer que nós temos uma moral norte no Ocidente. E mesmo que você não acredite que haja verdade de fato, você precisa concordar em agir dentro dessa verdade ocidental para o bom funcionamento da sociedade. Nós temos condutas que, segundo nossa tradição, são condutas sexuais, são atos sexuais. E temos até consciência disso. O nosso instinto detecta esses atos e situações. É tanto uma questão biológica como cultural. E nas duas, quem vai contra isso, normalmente pedófilos, são considerados como doentes, literalmente. E sempre usam argumentos como o do Haluka, jogando para o lado da subjetividade, dizendo que o problema não é dele, e que a criança tem liberdade de destruir a sua vida e dar munição a uma indústria doentia, mesmo não sabendo quem é e não sabendo nada sobre o mundo. Difamação e manipulação. Além de todas as informações que nós já apresentamos aqui, que mostram a índole do Haluka, ainda temos mais coisas que o comprometem, ainda no sentido de manipulação e difamação. O vídeo que levou essa treta aos públicos foi o Expondo Homofóbicos. Foi um vídeo completamente picotado, cortado e editado. A call do Perroflauta e do Jefero com o Haluka durou mais ou menos 30 minutos. E eu desafio alguém a postar essa call inteira no YouTube, para todo mundo ver. Há partes que foram tiradas do vídeo, partes do início colocadas no meio e partes do meio colocadas no final. Podemos notar isso pelas mudanças de fotos do Perroflauta e da disposição dos participantes na chamada, que mudam toda hora. Ou também pela ordem lógica da conversa, que se formos analisar, está bem dispersa e nada coerente. Enfim, é um vídeo completamente remendado que esconde falas muitíssimas preconceituosas do Haluka e mostra como, e sem a edição dele e a ajuda dos staffs, ele não consegue não falar absurdos e mostrar sua verdadeira face. Segundo as pessoas na call, o Haluka fez acusações graves ligando pedofilia à religião, por causa da religiosidade do Perroflauta e do Jefero na call. Mas isso ele cortou do vídeo. Vimos somente uma pequena opinião, entre aspas, do Haluka sobre catolicismo, pois quando o Perroflauta fala sobre religião, o Haluka liga imediatamente a abuso sexual e machismo. Coisas absurdas, que muito pelo contrário, acontecem muito mais em movimentos sociais, como o movimento LGBT, feminismo, do que nas igrejas, que condenam veementemente isso e tem uma tradição milenar que condena esse tipo de atos. Por isso, desafio o Haluka a postar o vídeo sem cortes e de uma ordem cronológica correta, para que cada um de nós possamos tirar as nossas próprias conclusões calcadas na realidade. Porque com premissas erradas, teremos conclusões erradas, obviamente. Se tirarmos somente o vídeo picotado do Haluka e enfiarmos uma narrativa lacradora, é óbvio que estaremos tirando conclusões erradas.
Ainda sobre religião, eu queria destacar um TikTok, qual o Raluca fala sobre o que ele acredita ser Deus. E para quem entende um mínimo de religiões, sabe que a resposta que ele deu é bem gnóstica e hedonista. Aí varia de você julgar se concorda com esse tipo de afirmação ou não. Se compilarmos as opiniões dadas pelo Raluca sobre esse tipo de assunto até hoje, não se precisa saber muito de política e espectro político para saber que ele está bem à esquerda. Ou segundo usuários do próprio server dele, o Raluca é comunista, coisa que eu não duvido nem um pouco. Isso, novamente, você decide se é errado ou não. Mas lembre que no vídeo que ele ironiza quem está o perseguindo, dizendo que eles apoiam o nazismo, mas isso é uma grande hipocrisia. O comunismo é calcado na igualdade, coisa que o Raluca defende em toda oportunidade, matou 20 vezes mais que o nazismo em toda a história. Mas disso o Raluca não fala. E nesse último vídeo que ele fez, basicamente, ele tira palavras da boca dos dois com a desculpa de, entre aspas, é humor. E sempre com argumentos facilmente refutados, mas isso não vale a pena entrar no vídeo, pois se torna uma questão mais subjetiva. Para vocês terem ideia de quão manipulador o Raluca é, quando fiz aquele vídeo sobre ele, o sujeito foi e comentou no meu vídeo falando somente de uma informação errada que eu falei sobre ele, a única, e com base nisso, dizendo que eu não sei nada sobre ele e não é para falar nada, sendo que não refutou 99% do vídeo e 99% do que eu disse. E ele ainda saiu como o grandioso, aplaudido pelas crianças e seus fãs. E simplesmente deplorável termos um influenciador de tamanha magnitude que não se importe com ninguém e somente queira o bem de si, crescer e manipular os outros, como a Raluca faz em seus servers, em suas contas de redes sociais, em seus vídeos, em suas declarações, sempre jogando sujo e nunca agindo de forma pragmática e tentando passar uma boa mensagem, assim influenciando milhares de criancinhas indefesas a fazerem o mesmo que ele, a destruir suas vidas, mostrando-se para doentes que deveriam ser fuzilados num paredão. E agora que já falei todas as provas do vídeo, eu queria vos deixar uma última mensagem. Pessoal, não é só o Raluca que faz coisas ruins, que é imperfeito. Eu sou, você é, a sua mãe é. Todos os influenciadores são. Temos que se lembrar que somos humanos apenas. Mas há um limite para os nossos erros. Temos que pagar por todos eles, independente se mudamos ou não, se nos arrependemos ou não. Quero que depois da lição de hoje não coloquem tanta confiança e expectativa nesse pessoal da mídia, nos atores, nos cantores, nos influenciadores, pois todos eles erram. E não se surpreenda se eu disser que a maioria dessa gente é bem degenerada e muitas vezes bem piores do que o Raluca. Inclusive, pessoas mais famosas que ele são bem piores e muitíssimo mais desprezíveis. Então, peço que se conscientizem, dê ouvidos a quem você sabe que tem conhecimento, a quem você sabe que se importa com você, como a sua mãe, seus amigos. O influenciador seleciona a dedo o que quer mostrar dele para nós. Por isso, fique sempre com o pé atrás. O ambiente que eles estão é tóxico e o que eles são é tóxico também. Não idolatre nem em Deus e ninguém. Isso é abaixar a cabeça para alguém que não derramaria uma gota de sangue por você e pela sua família. Parem de defender quem vocês gostam somente porque gostam. Lutem pela verdade, independente da face. Vocês não são os que dizem não serem preconceituosos, mas quando vê um lacrador sendo cancelado, a primeira coisa que fazem é o ajudar e lutar do lado dele, sem nem saber o contexto e a realidade. Isso é preconceito, é seletividade que vocês dizem não ter. Além, é ter desgastar por alguém que você não conhece, e muitas vezes essa pessoa que nem está falando a verdade sendo boa. Enquanto você faz isso, seu irmão, sua mãe, podem estar com problemas, mas você está ocupado demais lutando do lado da mentira por somente idolatria cega e burra. Mudem seus exemplos. Nós somos os nossos exemplos. E saibam que se forem se inspirar no mainstreaming e nas pessoas que ali estão, tenham consciência de que esses ambientes são repletos de doentes ególatras, militantes ideológicos e psicopatas, literalmente. Saibam que ninguém é perfeito. Busque exemplos calcados na realidade, pessoas pragmáticas, sinceras e humildes, e em que realmente é grande como pessoa, que tem valores por trás de sua obra. Não em influenciadores que dançam de saia somente porque é bonitinho. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu só queria dizer uma última mensagem, que é: se você consegue e se você quer, pode vir nos ajudar
nas investigações. Entra no server dele, começa a conversar, vê o que você consegue tirar, assim como eu e o meu amigo fizemos. Nós literalmente ficamos muitas horas conversando com o pessoal de lá, ficamos horas no servidor, horas falando sobre. Não foi de agora que surgiu todas essas provas, já vem de diversas pessoas. Então foi uma investigação que foi de poucas pessoas, né? Não foi de muita gente, e a gente já conseguiu isso. Então imagina com a ajuda de vocês, né? Por isso que eu convido vocês a ajudarem a gente, a ficarem do nosso lado, para assim nós conseguimos derrotar todos esse tipo de pessoas, tá? Convoco o Haluka se ele discordar, ao invés de ficar comentando e de ir controlando os danos. Vamos debate, Haluka, vamos, né? Eu vou cal contigo, eu vou. Se você não tiver com aquele gayzão do Marshall Lee, não falo gay no sentido de preconceituoso, tá? Mas no sentido de que ele é um idiota mesmo. Ele só fica lá fazendo voz grossa assim pra fingir que é um machão. Sem ele, eu quero você e eu. Pode gravar, pode fazer o que quiser, mas você e eu, tá? Então é isso aí, vai sair mais coisas conforme o tempo, óbvio, principalmente agora com a ajuda de vocês, e eu vou cobrir tudo, tá? Eu vou cobrir toda a notícia aqui. Ele quis guerra, então é guerra que ele vai ter. Não vai ser 2 vídeos, não vai ser 3, vai ser mais de 5 vídeos sobre. Vocês estão me entendendo? Eu não vou amarelar e eu não vou afrouxar para esse tipo de gente, tá? Vamos juntos. Ademais é isso aí, pessoal. Espero que me ajudem, espero que entrem no servidor do Discord. Lá a gente vai compartilhar tudo com vocês em primeira mão. A gente vai fazer as investigações por lá, então entra aí, vai no meu canal de podcast, que também tô formando uma comunidade bem legal lá, beleza? Ademais é isso, pessoal, espero que todos vocês fiquem com Deus e espero que consigamos vencer essa batalha. Juntos é impossível de eles nos parar, ok? Então fiquem com Deus, que você fique bem e até mais. Tchau, tchau.